Vitória, tá comendo o que, Vitória? Tá comendo sorvete. Ih, sorvete é meu. Sorvete é meu. É seu? Sério? É meu. Tudo meu. Meu Deus. Tudo seu, Vitória? É tudo Comendo sorvete no restaurante Bauru. Ó, a taça de sorvete de creme, amendoim por fora e pedaços de morango. Vitória arrasou, hein? É uma cara de delicioso, hein?